O motivo de eu gravar esse vídeo é porque hoje eu vi um pastor, não muito conhecido, mas ele é um pouco conhecido nas mídias sociais, dizendo que os dons são irrevogáveis. Ele usa o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 29, onde o apóstolo Paulo fala que os dons e a vocação são irrevogáveis. Ele trabalha a ideia no grego do carisma e ele justifica que, por causa disso, alguns pentecostais, apesar do dom, eles não têm caráter e não deixam de serem usados por Deus. O que eu gostaria de dizer é que esse texto de Romanos 11 não está falando dos dons espirituais, ele está falando do chamado de Israel de ser testemunha de Deus, da fé em Deus a outras nações. É isso que Romanos 11 está dizendo. O apóstolo Paulo, do capítulo 5 ao 8, ele está falando sobre a justificação pela fé. Quando ele chega, ele dá um salto um pouco estranho, é verdade, porque há uma mudança brusca de assunto, onde ele começa a falar sobre as promessas de Deus em relação a Israel. Aqui Paulo está falando sobre Deus e Israel, os dons e a vocação irrevogáveis. É que Israel foi chamado para ser testemunha da fé a outras nações. O que Paulo está falando é que essa vocação, é que esse dom, que eles não tiveram que fazer nada para receber, ainda está de pé. Israel ainda pode ser testemunha de Deus, testemunha da fé em Deus a outras nações. Esse é o contexto de Romanos 11, que esse pastor famoso e não prestou atenção e não se ateve a textos e comentários exegéticos sérios que podem esclarecer essa questão para nós.